Faltando a Eliane, a Kátia e a Paula. Paula já entrou. A Kátia também entrou. Acho que está todo mundo aqui de novo. Está todo mundo aqui. Então, voltando aqui para essa parte da história dos números, né? Então, o 1 significa o plantio, o 2 significa quando você bota para plantar, para germinar, está criando ali as raízes, que aí o número 2 está ligado à paciência e diplomacia. Depois vem os primeiros brotos, que aí quando a planta se comunica, quando a planta começa a se expressar, que significa o número 3. O número 4 é você construir aquele talo da planta, quando está construindo o talo da planta, que é o trabalho, que é aquela disciplina que precisa estar tendo para ela manter. Então, tudo que está ligado ao número 4 está ligado a isso. Então, é uma história que a gente conta aqui, tá? Bem, olhando para o ano pessoal, né? Como eu falei, tem o ano universal e tem o ano pessoal. A Kátia, somando, né, a data de nascimento, seu último aniversário, aliás, né, você está no ano pessoal 1, que acho que é 4 de novembro de 1971. Então, é 4 de novembro de 2022, foi seu último aniversário. Setembro. Então, 4 de setembro. É 4 de setembro. Então, se você somar 4 com 9, vai dar 13. Com mais 2022, que é 6, então 4 com 9 dá 13, com 6 dá 19. 9 com 1 vai dar 10. 9 com 1 vai dar 10. Reduzindo, porque a gente vai reduzindo até chegar a um número só. É o número 1. Então, você está no ano pessoal, até o seu aniversário, até a véspera do seu aniversário, você está vibrando na energia da iniciativa, da coragem. Você precisa estar tendo esse tipo de comportamento. Você tem que buscar os seus planos de ações na sua vida voltada para isso. A Rosângela está no ano 2, que aí é paciência, diplomacia. A Eliane está na comunicação, na criação, na socialização, no carisma. O 5, que é a Ângela, a Lourdes, o Marcelo e a Paula, está no ano de mudança, de movimentação. A Cirema e a Heloísa estão no ano de introspecção, de autoconhecimento. Então, cada um tem o seu ano pessoal aí que está vibrando. E aí você pega o ano pessoal mais o mês de julho, cada um tem o seu mês pessoal. Então, Kátia, todo mês, como todo mundo já sabe seu ano pessoal, o significado do seu ano pessoal, todo mês a gente vem aqui, o que está programado para esse mês agora? Qual é a vibração do mês? Então, o mês pessoal 1. Eu acho que eu não coloquei você aqui. Ah, não, mês pessoal 1, não. No caso da Kátia, ela é o mês pessoal 8, tá? Então, eu vou botar aqui de todo mundo, tá? Então, eu e a Eliane, nós estamos no mês pessoal 1. Então, é um mês, esse mês de julho, para mim, é um mês que eu preciso inventar, inovar, planejar. Não é um mês para me indicar novas amizades, eu tenho que plantar algumas coisas, não posso criar novas amizades. Agora, é um ótimo para os negócios e novos empreendimentos. É um mês para assumir o comando e novas responsabilidades. É bom para me desenvolver a individualidade, a independência, abrir novas oportunidades, começar algo novo, dinamizar, propor, apressar as coisas, forçar o movimento daquilo que está emperrado. É um mês de você iniciar as coisas. Tá? Então, esse é o meu mês pessoal e o mês pessoal da Eliane. Aí você vê, a Eliane, ela conseguiu zerar o relacionamento tóxico. Ela está o quê? Começando está entrando numa energia de plantar. Eu, por exemplo, eu encerrei um projeto que eu estava. Agora eu estou começando um outro projeto. Eu tenho um projeto que eu não encerrei, eu parei ele agora, vou fazer só mais na frente. Porque ele era para ele ter saído no mês de maio.
Mas eu tive um problema no início do ano, que eu fiquei 2 meses aí bem atordoada com o problema, e eu fiquei doente também no mês de maio. Aí ficou muito complicado eu fazer isso. Então, como eu tinha esse projeto, que eu queria começar ele no mês 7, porque eu sabia que era o mês pessoal 1, então eu estou no mês que é para me fazer o que eu preciso fazer. Tá? A Ângela, a Lourdes, Marcela e a Paula estão no mês 3. É o mês favorável para relações externas e contatos. Bom para a vida social, as amizades, para aventurar-se no novo relacionamento. Sendo que, para isso, o ano pessoal precisa estar favorável. Também ideal para expressar alegria e criatividade, para diversão, comunicação, imaginação, popularidade, exposição. Então, vamos olhar aqui as pessoas que estão com problema de relacionamento, que tá passando por essa roda, né? Então, número 1, o número 9, vamos dizer, eu fechei as portas, joguei tudo fora. Tudo que estava ruim, eu joguei fora. Aí agora eu vou plantar o quê? Vou visualizar um novo relacionamento. E vou deixar isso amadurecendo, fortificando para me conseguir um novo relacionamento. Aí, no mês 3, eu vou para a vida social, eu vou correr atrás. Eu vou me aventurar no novo relacionamento. Então, eu preciso estar com o ano pessoal também favorável. Eu preciso estar olhando para esse meu ano pessoal e olhar para o mês pessoal que eu estou para me saber a conexão disso. Tá? A Cinema e a Heloísa está no mês pessoal 5. É o mesmo mês pessoal de julho universal. Então, potencializa para elas, ela está no mês universal 5 e ela está no mês pessoal 5. Então, ela está o quê? Voltada muito para viagem, para mudanças, para liberdade, para aventura. Então, por exemplo, a Heloísa, que passou por uma perda agora, fazer uma viagem, fazer alguma coisa assim que desfrute um prazer, que ela desfrute uma nova amizade, é importantíssimo para ela. Entendeu? O mês 8 é o caso da Kátia, é o mês que ela pode estar entendendo, é o mês da diplomacia, é o mês que. O número 8 ele é muito ligado ao domínio material, financeiro, para criar coisas. O número 8 dentro daquela coisa da agricultura é quando o fruto está pronto para ser colhido. Então, o mês 8 o mês pessoal 8 é o mês de você estar olhando muito para essa questão material, da questão financeira. Porque é bom para empreendimentos, é bom para negócio, é bom para atividade política e com o público. É tipo assim, é um mês que facilita muita aliança nos negócios. E isso pode gerar uma agitação, que pode levar ao nível. Então, é aconselhar você manter-se sempre calma e não ficar discutindo e nem argumentando sem razão. Tá? A Rosângela está no mês pessoal 9, que é o mês da espiritualidade, da intelectualidade, o sucesso virado às realizações positivas para com os outros, né, que ajudem os outros. Os objetivos devem ser canalizados para o benefício mais da humanidade que os seus próprios objetivos. Né? É um período para finalizar, é um período de completude, é um período de inspiração. Também é um mês bom para viagens. Tá? E é um mês que estimula a confiança e a coragem, porque o próximo mês, a próxima virada já vai ser o mês 1. Então, ele já começa a trabalhar para você ter um pouco mais de confiança. É um mês muito voltado para isso. Aí, o que eu mostro aqui para vocês? Né? Eu tenho aqui o meu desejo, o meu sonho. Qual é o meu sonho que está mais próximo para me realizar? Aumentar a minha receita no ano de 2023 em 30%. Então, eu precisei, porque o que acontece? Se eu fizesse a oficina em maio, pela minha meta, eu não iria atingir, agora, no mês de maio, eu não iria atingir o que eu preciso atingir. Então, eu precisava fazer o mais rápido possível essa outra que eu vou lançar agora em julho, tá? Porque é uma coisa nova que eu estou lançando, é uma semente nova. E eu acredito que, por ser um valor mais baixo, eu vou conquistar vender mais. Tá? Então, como é que eu faço? Aí eu tenho que aumentar o meu ano de 2023. Aumentar 30% no meu ano de 2023. Aí eu sei que o meu destino, eu estou aqui nessa vida
auxiliar humanitariamente com o objetivo a curar as dores do mundo. O meu projeto que eu vou lançar agora em julho está voltado para isso? Tá, beleza. Missão é aquilo que eu vou deixar no mundo. É utilizar a minha criatividade. Eu utilizei minha criatividade para fazer isso? Sim. Eu estou promovendo uma comunicação para transformar o mundo com mensagem relevante? Estou. Esse projeto tem a ver com isso? Tem. A resposta subconsciente, como é que eu tenho que agir, né? Eu tenho que agir com espiritualidade. Tem espiritualidade? Tem. Tem esotérico? É. Tem alguma coisa a ver com a religiosidade? Um pouquinho, mas tem alguma coisa. Eu olhei para isso. Eu estou no quarto momento decisivo da minha vida, que foi de 2003 até eu morrer. É o momento que eu tenho que ter ajuste das responsabilidades familiares. Caso tenha consciência disso, este é o mês de grande amor e de felicidade em casa, além de sucesso, segurança financeira e material. Então, eu estou no momento que eu preciso estar olhando também para essa questão financeira por conta de uma responsabilidade familiar que eu tenho. Eu preciso estar olhando para o olhar mais fraterno para o meu filho, porque eu estava muito na cobrança, e eu senti agora que não, eu não tenho que cobrar mais. Essa mudança que eu fiz no meu pensamento, que caiu a ficha, que eu hoje vou falar um pouco sobre isso, é assumir responsabilidade. Eu percebi que aquilo que você resiste, você persiste. Eu estava resistindo a isso com ele, e quando eu olhei o meu momento decisivo, cara, eu estou no momento de ajuste de responsabilidades familiares. É a minha responsabilidade para com ele, então o meu projeto tem a ver para ajudá-lo. Eu estou no meu terceiro ciclo de vida, que é de 2012 até a morte. O que são os ciclos de vida, né? Os ciclos de vida são aqueles momentos que eu tenho que estar percebendo que são, não vou dizer um desafio, mas é uma virada. É uma virada de 2012 para cá. Então, eu precisei me desapegar de objetos e vícios mundanos. Eu tinha vício, não, mas eu era muito apegada ao objeto. Eu cheguei a pensar, porque foi uma época que eu estava estudando muito, né, antes de 2012, no meu segundo ciclo, estava buscando muito conhecimento, e eu estava pensando que eu estava virando uma pessoa acumulativa, porque era livro para tudo quanto era lado, eu comprava tudo quanto era curso, sabe? Eu ficava acumulando coisas, e isso aí eu percebi, eu tenho que sair desse vício. Desafio, né? Todo ciclo tem um desafio. Individualismo extremista, falta de criatividade, não consegue inovar ou iniciar algo. E realmente, antes disso, eu não conseguia, eu ficava sempre lendo, estudando, mas não criava nada. Então, em 2015, que eu comecei a criar muita coisa. O meu ano pessoal está no ano 3. Então, eu sei, aí começa a olhar muito para esse nosso momento atual. O meu momento atual, esse ano, até eu completar, até 12 de fevereiro de 2023, eu preciso estar olhando para um crescimento pessoal. E esse projeto vai me crescer na minha vida pessoal? Vai. É um degrau para algum degrau da nossa vida a gente vai subir, então eu quero subir um degrau, sim, e eu determinei qual degrau que eu quero subir. Eu preciso movimentar, pois é um ano de expansão, o ano 3 é um ano de se abrir, então eu tenho que abrir mais o meu campo, porque eu estava muito voltada para o mundo só dos meus clientes, eu tenho que voltar para atrair pessoas para mim, né? Então eu estou no mês pessoal de julho número 1, que é de inventar, é de inovar, é de planejar, é ótimo para novos empreendimentos, para assumir o comando e novas responsabilidades. E quais são os dias favoráveis para todos os meses da minha vida? O dia 5, o dia 6, o dia 12, o dia 17, o dia 23, o dia 28. Então, eu já tenho uma data que eu vou lançar, que eu vou vender o meu produto, porque é um dia favorável para me vender. Então, o que a gente faz? No caso da Kátia, ela só tem o ano pessoal e o mês pessoal. Então, ela tem que olhar, porque ela quer o desejo dela, olhar o meu ano pessoal está assim e o meu mês pessoal está assado. Então, eu tenho que estar juntando esses dois para eu poder estar tomando atitude, tomando as ações no mês de julho. Tá? Então, eu hoje estendi um pouco mais explicando numerologia, porque tem uma pessoa nova aqui.
Então, todas as vezes que entrar uma pessoa nova, eu vou ter que dar uma explicação assim. E é bom para vocês relembrarem um pouco do mapa de vocês, tá? Sônia, boa Oi, noite. boa noite. Você me enviou do meu dia 4 Não, do seu e o destino. destino, É, o seu destino 4. mas você enviou o destino 11. Ah, é? Você enviou o Jura? destino 11 e depois o dia 4. Tá, então eu vou. Porque na realidade é 4. Então eu vou mandar para Tá, você. Eu devo ter clicado de alguma forma e foi errado para você. Mas eu vou mandar de novo, tá bom? tá, obrigada. Nada. É, então eu falei aqui nessa essa energia da numerologia que a gente trabalha. E nós só conseguimos o ame-se, né, o se amar, quando nós nos livramos dos bloqueios. Então, como eu já disse, nós trabalhamos o propósito, que é a nossa lista de sonhos, né? A gente desbloqueou. E o que, que a gente faz com esse desbloqueio? Olhando a lista de sonhos. Trabalhamos o merecimento, que é o FT, que é uma técnica terapêutica que eu pedi para vocês para estarem fazendo de vez em quando uma limpeza da questão do merecimento. A autocrítica, que foi uma meditação, né? A impaciência, que foi também uma visualização, e hoje nós vamos trabalhar a vitimização. Bem, falando um pouco sobre vitimização, tá? Eu quero falar com vocês sobre essa mulher, que é a Amélia Eart, né? Eart. Ela foi uma mulher, né? Do tempo bem passado, que ela tinha um desejo, né? Ela queria muito ser uma grande aviadora, só que isso foi em 1920, gente. E naquela época, as mulheres eram consideradas mulheres frágeis, que não tinham coragem, que elas nunca poderiam ganhar vida sendo uma piloto. E aí, ela aceitou, né? Naquela época, ela aceitou um emprego de assistência social. Pois era o que ela podia fazer naquela época. Ela não tinha o que fazer, ela queria muito ser uma aviadora, mas ela viu que ela não tinha condições. Até que um dia, ela vibrando, ela pedindo muito, que ela queria muito ser uma aviadora, ela recebeu uma proposta. E essa pessoa ligou para ela dizendo que estava disposto a financiar o primeiro voo transatlântico feito por uma mulher. Mas ele disse o seguinte: a primeira a ser convidada já desistiu. E aí ele disse que não, que ele não teria que realmente, a mulher não teria que realmente pilotar o avião, que ele iria mandar 2 homens junto com ela como acompanhante e que iria pagar um bom dinheiro para eles e ela não iria receber nada, ela só iria aprender e que ainda ela poderia morrer nessa viagem. Olha que desafio. O que você responderia hoje? Você iria fazer um voo aonde você não iria viajar, não iria pilotar, você teria dois acompanhantes ganhando uma fortuna, você não iria ganhar nada e você poderia morrer nessa viagem. Ela, naquela época, que a mulher não tinha nenhum tipo de valor, ela respondeu sim. Porque é isso que as pessoas que desafiam as probabilidades fazem, gente. É assim que as pessoas importantes se tornam importantes, seja voando ou calando qualquer preconceito, que foi o caso dela. Ela foi para calar o preconceito e voou para ela poder estar envolvida naquilo ali. Se ela continuasse lá como assistente social, ela não iria conseguir o desejo dela. E em menos de 5 anos, ela foi considerada a primeira, ela foi a primeira mulher a realizar um voo sozinha e sem parada sobre o Atlântico. E se tornou, com justiça, uma das mais famosas e respeitadas pilotos do mundo. Agora, nada disso teria acontecido se ela tivesse virado o nariz para aquela oferta ofensiva, porque foi ofensiva, ou ficasse sentada sentindo pena dela mesma. E aí eu vou contar aqui
o episódio que aconteceu na minha vida. Eu trabalhava como contadora, eu já estava cansada, enjoada, já estava muitos anos trabalhando como contadora, e eu resolvi me disponibilizar dentro da empresa para trabalhar em outros cargos, né, em outras áreas. E aí, Paulinha, acho que o seu áudio que está ligado. E aí, o que eu fiz, né? Me disponibilizei e eu abri uma vaga para a área de recursos humanos, e a gerente de recursos humanos, quando eu fui me disponibilizar, ela ficou sabendo, me chamou e disse que queria que eu fosse para a área dela. E aí eu não fui para a área dela, porque eu fui conversar com a minha gerente na época, a minha diretora na época, eu falei com ela, olha, eu não vou mentir para você, não, eu me disponibilizei para outros departamentos. Ela, não, 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 pelo amor de Deus, não faz isso. Eu estou negociando com o Novick, que era o diretor superintendente, para você, um negócio surpreendente para você, eu não posso te falar, mas eu não posso deixar você sair. Eu vou conversar com ele para a gente poder agilizar isso. E eu falei assim, então você conversa com a outra gerente, porque senão ela vai, eu já me disponibilizei para ela. Não, eu vou conversar com ela, que não pode, não pode, bem. E aí eu fui para essa nova área. Ele criou um departamento, foi uma coisa realmente nova no Brasil, nova nas empresas, nova no ciclo da Petrobras. Ele me botou incumbido de fazer isso. Só que o diretor-geral da contabilidade, ele não queria que eu saísse. E aí eu fiquei dividida entre ele e a outra diretoria. Né? Não é a outra diretoria, é de staff da diretoria. Aí eu fiquei entre um e outro. Então eu não fazia uma coisa nem lá nem cá. Esse diretor chegou para essa gerente que tinha coisa e falou assim, olha, manda ela embora. Eu não quero que ela volte nem para a contabilidade. E ela, sabendo que eu era uma boa funcionária, que já estava há muitos anos na empresa, ela chegou para mim e disse, olha, Dovi, que estou te pedindo para te mandar embora. Porque você não está respondendo o que ele quer. Que ele quer esse departamento criado rápido. Isso é para ontem, não é para você ficar lá e cá. Então, me tira 100% da contabilidade, que eu vou. Ah, mas eu não tenho condições de fazer isso agora. Eu falei, tá, você me dá um dia para me pensar? Eu vou trazer a solução. E aí eu fui para casa arrasada. Falei assim, cara, vou ser demitida. Cara, era uma baita de uma empresa que eu trabalhava. Já estava lá 20 anos que eu estava lá. 18 a 20 anos que eu estava na época. Aí eu falei, cara, eu não posso ser demitida dessa empresa, não sei o quê. Eu fui pensar, o que eu posso fazer? Aí eu fiz o seguinte, eu vou falar com o diretor. Vou conversar com a gerente, vou falar com o diretor, que é para ele me dar 3 meses. Se ele me der 3 meses e eu não responder o que ele quer, que ele pode me mandar embora. Aí o que eu fazia? Eu trabalhava durante o dia nesse projeto e ficava até 10 horas da noite na contabilidade. Eu trabalhava de 7h30 da manhã às 10 horas da noite. Foram 3 meses árduos, mas eu consegui. Por quê? Porque ele, na realidade, ele não queria que eu fosse esse diretor. Ele queria que chamasse uma pessoa de fora. E a gerente disse que não concordava. E quando disse que era mulher, ele fez a carinha de nojo. E ela, como mulher, falou assim, Sônia, é importante que você faça disso, isso que ele quer muito bem feito, porque ele não acredita na mulher. E eu fui lá e eu consegui. Então, o importante aqui é que a gente aproveite a oportunidade. O que eu quero mostrar para vocês é aproveitar a oportunidade. Porque eu aproveitei a oportunidade, assim como a Amélia aproveitou e prosseguiu, e essa foi a razão do sucesso dela e do meu sucesso. Para você ter ideia, o primeiro programa lançado nessa empresa que eu lancei foi um programa chamado Programa Gol. Ele não tinha, porque esse trabalho que ele me colocou lá era a gestão de negócios. Só que a parte mais importante da gestão de negócios é a gestão de pessoas. Porque sem as pessoas comprometidas com as estratégias da empresa, a coisa não anda. E aí eu tomei consciência disso, cheguei para ele e falei, olha, o que tem que ser feito para a gente conseguir atingir o projeto
é ajudar, fazer reconhecimento das pessoas. Tá, se vira, que é assim que ele falava. Eu falei assim, pois é, eu já me virei. Eu criei um programa chamado Programa Gols. Cada gerência vai ter direito a apresentar um artilheiro, porque tinha muito homem na empresa, né? Ele vai apresentar um artilheiro. E os gerentes vão escolher os artilheiros. é, os gerentes vão escolher os melhores artilheiros da turma dele e a gente vai parabenizar eles com o gol, que seria o café da manhã e o reconhecimento. E o homem ficou apaixonado. Então, eu fiz todo o projeto para o primeiro lançamento, era um café da manhã, que a gente tinha um café da manhã dentro da empresa, né, o refeitório. E aí a gente decorava o refeitório, né, aquela coisa toda aí, o pessoal da comunicação. E aí, qual foi a minha surpresa? Ele chamou o pessoal da comunicação e mandou que ela fizesse um slide. O primeiro slide foi eles que fizeram, não foi eu. Eu entreguei a apresentação e ela pegou o primeiro slide do gol, o gol foi para mim. Ele que fez o gol para mim, não foi minha gerente, não. Entendeu? Então, eu aproveitei e eu fui, e foi muito sucesso o programa. Quando ele foi para uma outra empresa, porque a subsidiária da Petrobras é uma mudança muito grande de CEO, né? Cada hora tem um, né? E aí ele saiu, depois de 3 anos que ele estava na empresa, ele saiu, e aí ele foi para Camaçari. Ele me pediu para ir para lá, sabe, me dando assim, uns 4 salários a mais. Mas eu fiquei com medo. Nesse momento eu fiquei com medo. Porque como ele pulava muito, e era um projeto, e eu dentro da empresa já era muito conhecida. Eu ir para Camaçari, levar a família, levar todo mundo, e chegar lá e eu não me dar bem, tipo, eles sair, me botarem para a rua, eu achei melhor ficar do jeito que estava aqui no Rio mesmo. E foi melhor mesmo, porque um ano e pouco depois ele saiu da empresa, lá da empresa. Ele pulava muito de galho em galho. Então, para mim, eu acho que foi uma questão assim de razão, né? Eu senti isso. Mas o que eu quero, o que eu estou trazendo para vocês é olhar para isso, é olhar que a gente poderia ter deixado essa oferta e dizer que o mundo é injusto, e se colocando como vítima, né? Eu poderia estar colocando eu ser mandado embora, porque eu não dei conta, ele não quer mais, eu não sei o que eu vou fazer, não me responsabilizar por mim, eu achar que era o ditador, que ele era o tirano, e não assumir a minha responsabilidade. Então, a Amélia, ela aceitou a sua responsabilidade, ela decidiu ser autora da própria vida, que foi o meu caso. Eu fui autora da minha própria vida. Ao invés da gente se vitimizar, mesmo em condições adversas, a gente assume a responsabilidade. Você consegue imaginar se o mundo seria, como que o mundo seria se os nossos heróis, né, as nossas heroínas, resolvessem se vitimizar, como Amélia, Nelson Mandela, o Gandhi? Se eles tivessem feito o papel de vítima, desistido, e ido para um terapeuta em busca de conselhos, e não de olhar, porque a terapia não é aconselhamento. Terapia é você clarear que direção eu preciso tomar, qual a ação, qual a decisão, qual a escolha que eu tenho que fazer. É para isso terapia. E aí que a gente vai entrar na terapia de hoje, que é o bloqueio. Que é o bloqueio da vitimização. E vai cair daqui a 10 minutos de novo. Eu já estou falando para caramba. Então, nós estamos no bloqueio da vitimização. Uma pessoa que se vitimiza é uma pessoa que coloca a responsabilidade pelo seu sucesso ou pela sua felicidade nos ombros dos outros. A pessoa diz que tudo está conspirando contra mim. Ah, o universo não está me dando o que eu preciso. As coisas não dão certo para mim. Gente, eu já fui assim.
eu descobri que não era boa o suficiente para ser promovida. Quando eu me disponibilizei para esse cargo, foi quando eu me responsabilizei para a minha promoção. Porque eu achava que eles iriam fazer minha promoção. Não, eu tive que correr atrás da minha promoção. Quando eu entendi isso, eu descobri que eu não era boa o suficiente para me ser promovida. Eu senti esse gosto amargo. E me perguntei o que só eu posso fazer para que eu me tornasse uma boa o suficiente, não só para mim, mas para aqueles que estão dentro da empresa, para as pessoas olharem para mim e dizer assim: caraca, ela precisa ser promovida. Como que eu posso ter mais chance? Como que eu posso mostrar os meus talentos? Foi isso que eu fiquei pensando. E aí, antes de eu ser promovida para esse cargo, antes eu entrei primeiro na CIPA. Eu comecei a não trabalhar só com a minha área, eu comecei a me mostrar dentro da organização. Aí eu fui trabalhar com o GREF, que é o Grupo de Representantes dos Empregados da FCC. Depois, eu criei uma associação. Tudo isso trabalhando na contabilidade. Quando aconteceu isso, que eu comecei a colocar isso assim, aí eu falei assim, agora eu sou boa o suficiente para todo mundo. Agora eu posso me disponibilizar para a promoção. E aí eu consegui a promoção. Eu saí do papel de vítima, porque eu era assim, eu achava que a empresa era uma bosta, que eu trabalhava para caramba, que eu fazia coisa para caramba e a empresa não via, porque eu só tinha um coordenador geral, que era o contador geral, que olhava para mim. Quando eu fui para fora mostrar quem eu era, que aí começou todo mundo me ver, eu comecei a sair do papel de vítima, olhando, achando que ele não me promovia. Não era ele que me promovia. Ele não tinha condições de me promover se a empresa não me conhecesse. Quando eu entendi que eu era responsável pelo meu sucesso, que as pessoas, os meus superiores, não iriam dizer que eu era boa, ou não me mostrariam, se eu não me mostrasse para eles, e o quanto eu era boa, eu comecei a ser chamada até de poderosa nesse momento. Meu apelido na empresa era Poderosa. Porque tudo dessa associação, que foi o último projeto, todo mundo batia palma. Então, olha, fala com a Poderosa que ela sabe de tudo da associação. Isso porque eu tive uma mudança de mentalidade. Não posso me colocar como vítima. Assumir a responsabilidade nos dá poder. Acredite. O poder de agir, o poder de mudar. No meu caso, o meu poder foi para me tornar uma pessoa e uma profissional melhor e logo ser promovida. Assumir a responsabilidade é tipo assim, durante um jogo, você pega a bola, coloca debaixo do braço e diz: eu vou resolver isso. Você se tornar dona da situação e não deixar que a situação seja dona de você. É como quando a gente vê os nossos filhos indo mal na escola e assumimos a responsabilidade, a eles entenderem a matéria. Quando nossas finanças não andam bem, assumimos a responsabilidade para mudar essa situação e nunca mais nos endividar. Aí você pode dizer para mim, Sônia, olha só, está tudo muito bonitinho, mas eu posso me responsabilizar quando eu for traída? Cara que eu peguei na cama com outra mulher? Eu posso me sentir responsável quando uma pessoa me rouba? Aí você me pergunta, como que eu posso assumir a responsabilidade de uma situação dessa? Né? Então, existe uma coisa muito importante para dizer para vocês. Existe uma diferença entre responsabilidade e culpa. Se cometerem um crime contra você, a culpa não é da outra pessoa. Se for um crime, ela precisa pagar o preço de acordo com a lei. A culpa não é sua, e sim de quem cometeu o crime. Mas a responsabilidade de você viver a vida após o crime ou a traição é sua. A culpa do pai dos meus filhos ter suicidado é dele. Agora, a responsabilidade de viver a minha vida, de criar os meus filhos, foi toda minha. Apesar dessa fuga dele como pai, é minha responsabilidade criar os meus filhos e viver a minha vida de mulher, de profissional e etc. Como eu reagi a essa situação
era algo meu, era minha responsabilidade. Como que seriam os meus filhos se eu não assumisse aquela responsabilidade? Que mãe seria eu? A responsabilidade era minha, mas eu poderia ter me colocado como vítima. Ai, o meu marido se suicidou e eu fiquei com 2 filhos pequenos. Ai, eu poderia ter me colocado numa posição, ter sido demitida, aí ficar dependendo da ajuda dos outros, porque foi uma tragédia. E isso é tudo, gente. O que seria do direito das mulheres, da Amélia, se todos dissessem que o mundo é machista, que a culpa é do mundo, é assim que as coisas são, e não dá para fazer nada? Como é que seria isso, né? Entendeu? Quer ver um outro exemplo que eu coloquei aqui? O que seria da democracia no Brasil se um grupo de pessoas não tivesse se rebelado contra o regime militar? Seria da escravidão. Após reclamar, apontar o dedo para o culpado, ou um post na rede social dando sua opinião, não muda o mundo. O que muda é a nossa atitude. E quando eu estou falando aqui, gente, olhe para o sonho que você colocou lá no início da sessão. O que você precisa tomar como uma atitude? Estamos em uma era que as pessoas se sentem úteis, ativas na sociedade, por compartilhar um post nas redes sociais. Só que isso não muda nada. Torna a repetir, o que muda são as nossas atitudes. E eu vou falar aqui uma crença fortalecedora que sempre repito para mim. Quando eu sinto que eu estou meio paralisada, eu falo assim, cara, tem algo que eu preciso fazer. Porque eu sei que apenas a ação cura. Apenas a ação muda. Sem ação, não tem. Sem a gente agir, a gente não tem o poder de mudar. Isso eu falo para mim sempre. Antigamente, eu queria que as coisas fossem fáceis para mim. E por isso eu me vitimizava. Me dava um alívio danado eu colocar a culpa do meu fracasso. Eu me lembro que teve uma crise nos Estados Unidos, que eu estava toda endividada. Eu coloquei a culpa nos Estados Unidos porque eu estava com dívida. Eu coloquei a culpa na. Teve uma outra coisa que eu me lembrei outro dia, que eu coloquei culpa que não era culpa. Não me lembro agora. Também ela foi com dívida. Não me lembro o que foi, não. Só que isso não melhorou a minha vida, ficar dizendo para todo mundo que eu estava com problema por conta da crise dos Estados Unidos, porque eu tinha um dinheiro e dólar que eu perdi. Quando o Collor pegou dinheiro, eu coloquei a culpa de todo o meu fracasso do Collor. O Collor me devolveu o dinheiro todo que ele pegou. Devolveu parceladamente, mas devolveu. Então, hoje eu quero ser melhor, porque quanto melhor eu sou, mais fácil as coisas se tornam para mim. E olha, gente, o bloqueio da vitimização é um dos mais devastadores dos bloqueios, pois além de tirar o seu foco, te torna pequeno, sem poder para mudar. Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Uma vítima se sente confortável na posição de vítima. Ela sabe que reclamando ela ganha atenção. Culpando os outros, ela foge da dura realidade da vida. Mas por ficar na zona de conforto, ela nunca evolui. No livro Mente Milionária, ele fala o seguinte: